Queria falar um pouquinho. Quem já sabe qual é o tema de hoje aqui? Fala aí bem alto. Filhos! Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar sobre filhos. Eu não tinha filhos, nem era casada. Estava eu com meu namorado na época, o Davi, que é meu marido hoje. E o pastor Edson falou sobre filhos. Eu lembro que eu fiquei, meu Deus do céu, não sei nada sobre filhos, preciso estudar. Então, até para você que está em casa, ou para você que está aqui e não tem filhos, essa é a hora de você começar a estudar sobre. Né? Então, hoje eu queria só falar um pouquinho que nós teremos 4 preletores falando. Nós vamos falar dos bebês, os primeiros 1000 dias dos bebês. A segunda pessoa que vai falar das crianças, né, dessa era digital, a influência que essa era digital tem nas crianças. Né? Terceira pessoa que vai falar aqui vai falar sobre os adolescentes, uma fase difícil. Né? E não para por aí. Nós também vamos falar, assim como o pastor Edson falou no culto, dos filhos adultos, né? Que às vezes seu filho é casado, como lidar? Como que funciona a relação dos pais com os filhos adultos, né? Então, só queria dar essa pincelada para vocês peguem o seu celular, tem bloco de notas, aí anotem, né? Tenho certeza que Deus vai falar com você, tenho certeza que Deus vai trazer cura no seu lar, se é isso que você precisa. E, no final, nós vamos levantar aí um clamor pelas nossas crianças, né? Pelos nossos bebês, pelas nossas crianças, pelos filhos adultos, independente da idade, nós vamos levantar um clamor, orar aí pelos nossos filhos. Amém? Vamos receber a nossa primeira preletora. Solta o vídeo. Para você enquanto... Boa noite, meu nome é Renata Curatomi, eu sou responsável pelo Ministério do Berçário, Baby Ed, da Igreja Bíblica da Paz. Sirvo nesse ministério há 15 anos. E para quem me conhece, sabe que estar aqui hoje é um grande desafio. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre os primeiros 1000 dias do bebê. Primeiros 1000 dias para mudar uma vida, mudar uma geração e transformar a nossa sociedade. Aí a gente pode perguntar, por que 1000 dias? 1000 dias a gente fala sobre aproximadamente 40 semanas da gestação, que dá 270 dias, somado ao primeiro ano de vida do bebê, 365 dias, mais o segundo ano de vida, 365 dias. Somando tudo, nós temos 1000 dias desse ser. Eu gosto muito de um exemplo que a doutora Flávia Mendonça Aguiar aborda nas suas lives, quando ela fala dos 1000 dias dos bebês. Ela fala assim, esses 1000 dias são como o alicerce de uma casa. Nós não vemos o alicerce de uma casa, porque está abaixo do solo, mas a qualidade de uma edificação depende dos alicerces. E a gente pode ver isso em Mateus 7:24, quando Jesus fala para nós edificarmos as nossas vidas na rocha, que é Ele. Essa fase é uma fase onde nós temos oportunidades incríveis para trabalhar uma vida, mas também um período de extrema vulnerabilidade. Por isso que precisamos estar muito atentos no que acontece nesses 1000 primeiros dias. Tudo o que acontecer na gestação e nos 2 primeiros anos tem repercussão importantíssima para o resto da vida. Eu vou abordar um pouquinho sobre a gestação. O bebê, ele é um ser completo, corpo, alma e espírito, que está em pleno desenvolvimento, e esse desenvolvimento começa no útero materno. Quando a gente vai falar do corpo do bebê, o físico do bebê, nesse momento a gente tem que falar da mãe, porque eles são um,
nesse momento. Então, tudo que a mãe fizer nesse momento vai interferir no corpinho, no desenvolvimento físico do bebê. Mamães, elas precisam ter uma alimentação adequada, exercícios físicos e descanso. Grávida dorme cedo e acorda cedo para aproveitar a luz do sol. É um tema muito abrangente e eu não tenho tempo para isso, então eu vou dar uma lição de casa. Você que está grávida e meninas que vão se casar e querem ter filhos, mulheres que já são casadas e ainda não têm filhos, querem ter filhos. Lição de casa, estudem sobre programação metabólica, estudem sobre genética, epigenética, suplementação durante a gravidez e sobre os hormônios. Durante a gravidez, existem alguns hormônios que a mulher produz que contribuem para o crescimento físico do bebê. Porém, tem alguns outros hormônios que são prejudiciais para o desenvolvimento do bebê. Então, se faz necessário saber de tudo isso, para um bom desenvolvimento físico desse bebê. E aí, quando a gente vai falar da alma, a gente ainda tem que falar da mãe, porque o bebê ainda está no útero da mãe. E a alma é onde as emoções se encontram. Mamãe, nesse momento da gestação, você precisa equilibrar as suas emoções, ter um domínio próprio das suas emoções. Porque mamãe estressada, bebê estressado. Mamãe com muito medo por tudo, né? Hoje em dia, um bebê com muito medo. Então, lidar com as suas emoções agora vai contribuir para a emoção do seu bebê. Uma emoção equilibrada na gestação, bebezinho com emoções equilibradas. Filipenses 4:8 fala: tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se tiver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E aí nós vamos falar do Espírito. Aqui, a gente vai falar, a mamãe tem o Espírito Santo que habita nela. O bebezinho tem o Espírito Santo que habita nele. E esse bebezinho, ele pode ser cheio do Espírito Santo ainda no ventre. E a Bíblia diz isso. Lucas 1,15 fala, pois ele, estava falando de João Batista, será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Então, aqui, qual é a contribuição da mãe no espírito do bebê? Você tem como ministrar para que o seu bebezinho, ele vai crescendo espiritualmente. Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, fala em voz alta, o bebê escuta a sua voz 2 vezes, por dentro e por fora. E aí, mediante tudo que eu falei, a gente pode falar assim, nossa, Rê, a história de uma criança começa no ventre. E eu digo para vocês que começa muito antes. Começa no coração de Deus. E em Salmo 139, 14, 17 fala, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Portanto, antes do bebê vir para o seu ventre, mamãe, a história dele já foi escrita no coração de Deus. E uau por isso, né? Ainda na gestação, teríamos temas assim importantíssimos para abordar, mas o meu tempo não me permite. Então, outra liçãozinha de casa, estudem sobre parto. A Bíblia fala sobre parto normal. Então, antes de vocês decidirem que tipo de parto vocês vão ter, estudem sobre, estudem a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre o parto, para depois vocês tomarem uma decisão. Isso é importante. Vamos falar um pouquinho agora do 1º e do 2º ano de vida do bebê. Uau!
Nós já vimos que o bebê é corpo, alma e espírito. Até então, único com a mamãe. Agora ele nasceu. Agora, nós somos cooperadores com Deus para o desenvolvimento físico desse bebê, emocional desse bebê e espiritual. Olha, quando o bebê nasce, a capacidade intelectual desse bebê depende 70% da educação, dos estímulos que ele vai receber. Nesse período, dos primeiros 1000 dias de vida, apenas 30% é herança genética. Ou seja, precisamos estimular os nossos bebês. Não podemos subestimar a capacidade de aprendizado. O que a gente precisa é entender a linguagem do bebê. Não é o bebê que tem que entender a nossa linguagem. Somos nós que temos que aprender a linguagem do bebê. Também, uma coisa muito importante, nós devemos respeitá-los como ser humano. Um bebezinho tem que ser olhado no olho, tem que pedir licença, tem que pedir obrigado. Bebezinho, eu estou falando de meses, a 2 anos, 3 anos e criança. É que geralmente bebê, quando ele é muito pequenininho, ele está no colo da mãe ou andando por volta, a gente cumprimenta a mãe e muitas vezes a gente nem percebe o pequenininho ali. E o que a gente teria que fazer? Cumprimentar a mãe, agachar, olhar no olhinho e cumprimentar o bebê. Ele é um ser humano. E como atender esse ser trino? Vamos atendê-lo exatamente como foi com Jesus. Lá em Lucas 2,52 fala, e crescia Jesus em sabedoria, mente, estatura, físico, e graça espiritual, diante de Deus e dos homens. Portanto, papais, sejam intencionais com os seus bebês. Estudem cada fase de desenvolvimento do seu bebê. Um bebê de 3 meses, ele é diferente de um bebê de 6 meses. E assim por diante. E cada linguagem é uma. Eu não consigo ter uma linguagem com um bebê de 3 meses e a mesma linguagem com de 6, de 8. A linguagem vai mudando. E para isso eu preciso estudar cada período de desenvolvimento do meu bebê. Para quê? Para que eu tenha uma linguagem adequada para ele, para eu ensiná-lo e para eu ministrar na vida dele. Um bebê, nesse período, eles aprendem através dos 5 sentidos. Esses primeiros 1000 dias, no período de 1 a 2 anos, os bebês aprendem pelos 5 sentidos: tato, olfato, audição, visão e paladar. Queridos, criem memórias para os seus bebês. Confeccione brinquedos para eles com sensação tátil, quente, gelado, áspero, macio. Isso contribui muito para o aprendizado do bebê. O bebê também aprende por repetição. Essa é uma faixa etária que tem que repetir muito, frases pequenas e muitas vezes repetidas. Músicas pequenas e muitas vezes repetido. Isso faz parte do aprendizado nessa faixa etária. Traga a palavra de Deus para a vida do seu bebê. Fale que você o ama, que Deus o ama. E, por exemplo, traga o versículo. 1 João 4,16 fala que Deus é amor, papai e mamãe te ama, Deus te ama muito. Quando o seu bebê começar a sentar, monte uma cesta de brinquedos heurísticos para ele. Prepara um painel sensorial para ele. Enfim, queridos, é um tema muito abrangente e eu vou encerrar por aqui, com gostinho de quero mais. Nós, do Ministério do Berçário, Baby Ed, estamos à disposição para o que vocês precisarem. Gostaríamos e queremos ser cooperadores e auxiliares nessa missão da formação espiritual dos seus bebês. Conte conosco. Gravidinhas, o Ministério MG Vida, Mulheres Geradoras de Vida, está à disposição de vocês.
nos procurem, não importa o momento da gestação de vocês, nos procure, queremos acompanhá-las, queremos estar com vocês. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Era digital. Estou usando. Vamos aprender um pouquinho, né? A máscara. Costume. Meu nome é Isabel. Lá no Tô na Bênção, Tia Bel, como muitos me conhecem. Na minha casa, eu sou a Belzinha do Claudinho, meu esposo lindo, que está ali. Somos casados há 32 anos, temos 2 filhos, os 2 casados, e o nosso maior tesouro, nossa netinha, de 8 meses, Mariana. Né? E nós podemos, na nossa casa, dizer que, como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós, aqui na Bíblica da Paz, meus filhos na Igreja Batista Nacional de Vila Maria. Essa é a nossa maior missão. Amém? Criarmos, como ela falou, desde o ventre, filhos que frutifiquem para a glória de Deus. Amém? Vou repetir. Nossa maior missão, criar filhos que frutifiquem para a glória de Deus. Amém? Ai, que desafio pedir para uma professora falar 10 minutos sobre uma... Não é verdade? Mas Deus vai nos dar graça. A era digital, ela já existe há muito tempo, né? O ensino híbrido nas escolas, já de um bom tempo, porém, com a pandemia, ele foi aí acelerado. Passou-se uma corrida louca, né? Uma corrida desenfreada de professores, pais, crianças, babás, todo mundo teve que aprender na marra, não é verdade? Com isso, meus queridos, foram abertas muitas janelas para a bênção e para a maldição. E nós temos que prestar atenção aos nossos filhos. Essas janelas estão aí o tempo todo. Eu tenho muita coisa para falar, mas vou tentar falar de 3 coisas importantíssimas para que você crie o seu filho e você eduque o seu filho com princípios da palavra de Deus, né, nessa era digital. Amém? Eu queria deixar como lição de casa, gostei dela, e eu não vou ter que estar falando aqui, vocês tirarem um momento para vocês fazerem um devocional com os seus filhos, e um devocional seu, né, você que ainda não tem filhos, lá em Deuteronômio 6, lá no versículo 6 e 7, esse eu tenho de cor, aonde Deus diz assim, olha, presta atenção. Eu falo como se estivesse falando para criança, tá? Não estranha. Isso é coisa de professor. Presta atenção. As palavras que eu te dou hoje, você ensinará com persistência aos seus filhos. Quando você estiver na sua casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você estiver se deitando e quando você estiver se levantando. Certo? Essa é a palavra de Deus. Deus aí nos ensina como fazer para que a gente possa educar os nossos filhos mais do que nunca. Eu vou dizer as 3 coisas principais, que eu tenho que correr um pouquinho. Na era digital, você que vai dar o toque para mim quando estiver acabando, tá? Vai fazendo assim que eu coloquei aqui, mas eu prefiro que você faça. Na era digital, a primeira coisa que você tem que fazer é filtrar. Filtrar como? Você vai aprender a filtrar todos os conteúdos que o seu filho, mesmo em lição de casa, mesmo passado pelos professores,
Você vai filtrar e você tem que perceber quais são os conteúdos. Né? Uma coisa muito simples, principalmente para as crianças lá de 4, 5 anos, é que você preste atenção, muita atenção, na indicação da idade. Ela existe por lei, né? E você pode se guiar por ali. Tem papai e mamãe que falam assim, não, mas isso aí é muito infantil, o meu filho está muito avançado, então ele não gosta. Não. Preste atenção na indicação, para que ele não seja acelerado, para que não venha ele obter conteúdo que ele ainda não está na idade que ele possa receber. Então, você vai filtrar. Você pode ter lá na sua casa, isso para os menores, tá? O YouTube Kids, que você vai pôr senha, você vai pôr tanta coisa ali que ele vai poder ter. Porém, você pode ter um antivírus, algo que te fale, que te mostre. Você tem que filtrar os conteúdos. O priminho está assistindo, o filho da irmã tal está assistindo, mas na tua casa, como diz a palavra do Senhor, é você que cuida, é você que é responsável. Então, filtrar é uma das primeiras coisas na era digital, e isto vai desde o pequenininho até o maior. Tem lá o Mundo Bita, tem lá Pepa, mas tenho 3 palavrinhas. Põe lá para o bebê ficar ouvindo, cantando e aprendendo a palavra do Senhor. Valorize tudo que tem e contém a palavra do Senhor. Busca o Tô na Bênção, é lindo. Tem crianças aqui que às vezes dói o coração, né? Um conteúdo ali que a gente ora, prepara. Quem que assistiu? Quem que viu? Busque conteúdos que valorize, que traga a palavra do Senhor. Amém? Segundo, supervisionar. Você deve supervisionar tudo. Uma vez na escola, eu trabalho como coordenadora pedagógica, veio um pai desesperado, louco, e disse assim, o meu filho no grupo de ensino teve lá, no grupo de estudo, ele teve contato a vídeos pornográficos, o que a escola vai fazer? Eu falei assim, olha, nós, enquanto escola, podemos orientar. Agora, você tem que supervisionar. Mas como? O meu filho se sente agredido, como que eu vou fazer? Quando faltar 2, você fala para mim, tá bom? O meu filho se sente agredido, como que eu vou fazer? Ali na escola eu ensinei, falei assim, olha, no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 227, diz que é dever da família cuidar que a criança não seja negligenciada. Você vai dizer isso para o seu filho. Eu estou cumprindo a lei, filho. Eu não posso permitir que você seja negligenciado. Você que é cristão vai dizer assim, a palavra do Senhor também me ensina que eu devo ensinar o caminho em que a criança deve andar. E eu faço isso porque eu te amo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto. Crie na criança um senso crítico. Como que eu vou criar no meu filho um senso crítico? Isso é coisa para quem está cursando a faculdade? Não. Nunca se ouviu falar tanto em protagonismo. A criança, ele é o protagonista. Ele cria o seu próprio pensamento. Essa é a lei hoje, né? Que todas as escolas proporcionem isso, que a criança seja o protagonista. Então, você vai sentar com seu filho e você vai perguntar assim, olha, o que você acha disso? Assiste com ele. O que você acha disso? O que você sente? O que você acha que isso pode te trazer? Agora, vem cá, vamos à luz da palavra do Senhor. Aí você ensina a palavra do Senhor. Mas não é dizer, não, é pecado, é assim. Não, isso não é instruir. Entendeu, queridos? Então, você tem que desenvolver o senso crítico. Para desenvolver esse senso crítico, ensinar o seu filho nessa área digital, nessa era digital, você precisa também de 3 pontos. Tempo. Você precisa de tempo.
Tia Bel, o que, que eu faço? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pôr comida na mesa, eu estudo, eu faço MBA, o que, que eu faço? Ora, você vai perguntar para mim, eu não vou ter a resposta, não sei das suas necessidades, do que você precisa. Mas Deus sabe. Nosso Deus é Deus de milagre. Você precisa de um milagre na sua vida. O nosso Deus é Deus de milagre, Deus provedor, Deus que responde às orações, Deus que dá sabedoria e Deus que abre portas. Então, ore, querido. Ore para que Deus te dê tempo para você cuidar daquilo que é mais importante, que é o trabalho mais importante, que é criar filhos que frutifiquem para a glória de Deus. Não apenas no mundo. É criar filhos que frutifiquem para a glória de Deus. Respeite o seu filho. Respeite o que ele pensa. Ele é protagonista. Ele cria o seu próprio pensamento, a sua maneira de pensar. E, às vezes, não condiz com aquilo que você pensa. E aí você fica irritado. Não, não é assim. Está de castigo. Não. Respeite. Sente. Converse. Conheça quem ele é. O que ele pensa. O que está no coração dele. Ele é humano. Desde quando ele é formado. Preste atenção no seu filho. Amém? Respeito. E, por último, que eu acho que eu já passei o meu tempo. Deu agora? Vou falar bem rapidinho. Tenha o mesmo olhar de Cristo para com o seu filho. Vou dar um exemplo rápido. O meu filho tinha de 6 para 7 anos. Ele me afrontou na igreja, ele me desrespeitou, ele me desobedeceu de uma maneira que aquilo foi terrível. Quem lembra do William, tem aí uns amiguinhos dele, vai lembrar. E eu estava no carro, indo para casa, eu pensei, minha mente fervia. Quando eu chegar em casa, eu vou castigar, eu vou tirar o videogame, minha mente fervia. Quando chegou em casa, eu olhava pelo vidro do carro, eu olhava ele atrás e ele lá, encolhido, pensando, a disciplina. Enfim, cheguei em casa, meu esposo perguntou, você vai disciplinar? Eu falei, lógico. Fui para o quarto, com a mente fervendo de como eu ia ensinar aquele menino a me respeitar. Eu só orei e disse assim, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria para eu lidar com isso. Quando eu cheguei, ele estava no canto do quarto, encolhidinho. E aí eu me sentei perto dele e eu disse, filho, o que você acha que você merece? Mãe, eu mereço, o que você quiser fazer comigo. Por quê? Eu fiz assim, assim, ele confessou o pecado dele. E eu disse assim, filho, você merece tudo isso, mas hoje eu vou te ensinar a maior lição da sua vida. Eu vou ensinar sobre graça imerecida. Eu vou te ensinar que a mamãe também não merecia graça. A mamãe não merecia perdão. E Deus me perdoou, porque Ele decidiu me perdoar, porque Ele me ama. E hoje, filho, eu te ensino, eu te perdoo. Eu te perdoo tudo que você fez, porque você vai orar, você vai confessar. E porque eu te amo e eu acredito que Deus tem um futuro brilhante para você. Nos abraçamos, choramos. Essa é a maior lição, queridos. Que os nossos filhos possam entender que eles têm a salvação. Já passei da hora, mas eu preciso dizer, preste atenção no que eu vou falar. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Não é porque você é filho de Deus que o seu filho se torna filho de Deus. Ele se torna filho de Deus quando ele tem um relacionamento com Deus, quando ele aceita Jesus como seu Salvador. Amém? Repita, Deus não tem neto, Deus tem filho. Olhe para o teu filho, ele nasceu na família de Deus, senão, não perca tempo e leve-o a isso. Amém?
Boa noite, queridos. Boa noite. Bom, que delícia ouvir aqui sobre filhos, né? E como é bom aprender, né? Aprendi hoje com a Renata, com a Bel, né? E, assim, todas as fases da vida que a gente passa, né? Essas fases, elas possuem mudanças, né? Cada uma com as suas respectivas características. Aqui no ventre, na infância, na adolescência, na vida adulta, na maturidade, na velhice, todas elas têm as suas mudanças, todas elas têm as suas transformações. E por que a adolescência é tão especial? Porque na adolescência é a primeira fase da vida com mudanças que são perceptíveis para quem está passando. Quem está lá no ventre, né? O bebezinho está lá no ventre, não sabe o que está acontecendo com ele. Enquanto ele é bebê, está lá nos seus braços, também não sabe o que está acontecendo com ele. A criança, talvez aquilo que ela possa perceber, é eventualmente lá na reguinha que você coloca lá no quarto, lá na parede, o quanto ela cresceu, ou o que ela tem condição de fazer que antes ela não conseguia fazer. Mas o adolescente, ele tem a consciência do que está sendo transformado no corpo dele, nos sentimentos dele, naquilo que ele vê à volta, naquilo que a transformação que está acontecendo com ele impacta dentro da casa dele e no meio de onde ele vive, com os amigos, com as famílias, com os pais. E essas mudanças na adolescência, se você for perceber, ela é muito intensa e é num curto espaço de tempo. Percebe um adolescente de 14 anos. Agora pensa num adolescente de 17 anos. Quanta diferença você vê em apenas 3 anos que passa na vida desse indivíduo, né? dessa pessoa. E como eu falei, essas mudanças elas não refletem somente no adolescente, mas também na sua família. Os desafios da primeira infância foram desafios que foram vencidos. Agora, diante da adolescência, nós vivenciamos uma segunda fase diferente. Né? Uma segunda fase, que ela é totalmente diferente. E que ela exige um posicionamento também da família, dos pais, diferente para lidar com esse adolescente que está em mudança. Salmos 127, 3 e 4 diz que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, e são como flechas na mão do guerreiro. E a adolescência é uma importante fase de preparo dessas flechas que serão enviadas. O tempo é curto, e dentro dos diversos aspectos que a gente encontra na adolescência, eu queria destacar 4 temas para vocês. O primeiro grande tema que você visualiza e enxerga na adolescência é a questão da autoestima. O adolescente, ele vê, conforme o corpo dele vai mudando, né, os braços maiores do que o próprio corpo, a perna enorme, né, as extremidades crescendo mais rápido do que de forma desproporcional, e aquilo não agrada, é diferente, né, daquilo que ele estava acostumado a ver. Espinhas, mudanças da voz, pelos, enfim, quanta coisa mudada no corpo desse adolescente. Há, então, aí, a necessidade da autoaceitação. Aprender a gostar de si. Aprender a gostar daquilo que ele está vendo no espelho. Aprender a lidar com essas diferenças que são apontadas por amigos, pela família, enfim. Então, ele passa também por um processo de autoaceitar-se. E, diante desse contexto de autoestima e daquilo que ele está vivenciando em relação à mudança a si, a necessidade dele encontrar um grupo, pessoas que se identifiquem com essa mudança que ele está passando, se identifiquem com ele, que ele também se identifique, que possa protegê-lo diante de todas essas questões que ele está vivendo ali, né? E diante dessa fase, para a gente ser rápido e direto aos pontos, né, o que nós, como pais, precisamos fazer? A primeira questão é você identificar e saber aquele teu filho que você tinha quando bebê, que você tinha quando criança, agora, enquanto adolescente, é uma outra pessoa. É como se fosse uma outra pessoa. Ele começa a ter voz, ele começa a manifestar com mais ênfase as suas vontades, perto daquilo que ele está aprendendo em relação ao mundo.
Então, diante dessa questão autoestima, é um momento extremamente importante de você valorizá-lo. Ele está com dificuldade de se valorizar. Ele está com dificuldade de enxergar onde ele tem valor. Então é importante você lá com palavras de afirmação, apresentar para ele, filho, olha que tremendo isso que você sabe fazer. Filha, olha que preciosa essa sua colocação nesse determinado local, do jeito que você falou, do jeito que você se portou. Então, a valorização por aquilo que ele é extremamente importante. Evidenciar os pontos bons dessa mudança que está acontecendo com ele. De fazê-lo entender que esse processo de mudança com relação ao seu comportamento, com relação à seu físico, enfim, são importantes e fazem parte daquilo que Deus construiu para ele nesse tempo, nessa fase. Conta as tuas experiências. A adolescência é tão marcante nas nossas vidas que eu tenho certeza absoluta que você tem várias memórias sobre elas. Compartilhe essas memórias com seus filhos. Ajuda-os a identificar quais são os seus talentos e quais são os seus dons. É normal, nesse momento, eles começarem a olhar os amiguinhos e querer ser igual a um que canta muito bem, mas ele tem uma voz terrível, né? Ele quer ser igual ao outro que toca uma bateria fenomenal, mas, puxa, ele não tem senso de ritmo. Então, começa a valorizar e mostrar para ele qual é a característica que ele tem, que Deus deu para ele, que ele tem condição de se desenvolver, e o ajude nessa empreitada, desenvolvimento desses dons, desses talentos. Gente, é muita coisa. Outro tema rapidinho que eu vou falar aqui sobre sexualidade. E é uma questão que se aflora exatamente na adolescência. Esses hormônios que estão fazendo parte do desenvolvimento corporal são os mesmos hormônios que estão despertando esse menino e estão despertando essa menina para esse novo campo para ele, que também é novo, a questão da sexualidade. É algo novo para ele. Até então, era normal, né? Eram os meninos, eram as meninas, e muito pelo contrário, até brigavam, né? O menino acha a menina chata, a menina acha o menino chato, mas daqui a pouco o menino não vai achar a menina chata, e nem o menino vai achar a menina chata. Então, essa questão e tem tantas outras questões que a gente poderia falar sobre sexualidade, e que os adolescentes nesse tempo têm sido bastante martelados, né? E tendo sido discipulados, aí o mundo está tentando discipulá-los com relação a vários caminhos. Mas em casa é um assunto que você precisa conversar, a questão da sexualidade. E em relação à sexualidade, eu vou puxar só um fiozinho, né, dos 400 temas que a gente tem nisso, e o fiozinho namoro, que é aquilo que é o mais natural dentro das casas. E aqui, não quero dar nenhum tipo de orientação a você, mas eu quero dizer apenas uma única orientação, você poderia dizer como orientação. O namoro não tem que ser uma decisão isolada do teu filho e da tua filha, se namorar agora na adolescência ou se não a namorar na adolescência. Isso precisa ser compartilhado dentro de casa. E para te ajudar a tomar essa decisão, eu queria te colocar aqui alguns pontos a respeito dessa fase. No namoro, geralmente, serão dois adolescentes que estão passando pelas mesmas mudanças físicas, comportamentais e fases importantes para a vida dele. Os mesmos adolescentes que estão ali se afluindo com seus hormônios, com mudanças de humor, e estão passando uma fase importante da vida. Então, envolve isso. Na adolescência, o adolescente ele não consegue perceber o que é paixão, o que é amor. Então, é normal um adolescente, numa semana, falar que está apaixonado por uma determinada garota. Daqui a 2 semanas, não é aquela garota, é aquela outra que ele achava chata. E daqui a 3 semanas, então, não é nenhuma das duas, é uma outra. Porque é paixão. Não tem nada a ver com amor. É uma situação que ainda não está madura em relação à vida dele. Uma outra coisa. O namoro, quando a gente namora, visa casamento. Imagina um adolescente começar a namorar com seus 15 anos de idade. Vai casar com seus 23. Quantos anos de namoro? Esse tempo é saudável para ele? Uma outra coisa para você considerar quando você for tomar a decisão sobre namoro ou não namoro na sua casa com seu filho adolescente.
a questão dos relacionamentos e o problema do jugo desigual. Namorar alguém que eventualmente não professa a mesma fé. Isso vai ajudar ou não vai ajudar o seu filho e a sua filha? O próprio adolescente, será que ele teria condições de sustentar essa relação? Bancar o cinema, bancar a pipoca, bancar o passeio? Ele vai ter a condição de se submeter às questões normais de um relacionamento, de ceder à vontade do outro, por conta dos desejos dele? Ele vai ter a compreensão de que agora eu quero jogar bola, eu não quero namorar, e a namorada pedindo atenção? Desculpa. O foco agora... Nossa, secou a garganta. O foco é dedicar-se às outras coisas, como família, estudos, né? A gente entende que esses seriam pontos importantes aí para o adolescente. Outra questão que eu queria colocar, desculpa, Denise, vou precisar passar um pouquinho, porque é muita coisa. As questões de diferenças geracionais, né? A forma que a gente foi criado na nossa casa, muito provavelmente você que tem filho adolescente, você não sentava na mesa com os teus pais. Você, enquanto criança, era destinado a brincar com as crianças, né? Ficar lá com as crianças, e os seus pais ficavam com os adultos, e as crianças com as crianças. Era diferente essa posição. Na nossa geração, já foi o contrário. A gente colocou as nossas crianças nas nossas mesas para discutirem as questões da família, para saber aonde vai passear, o que vai fazer. E ok, isso é bom, desenvolve o senso crítico da criança, enfim. Só que essa criança, ela cresce. Então, aquele senso crítico que era engraçadinho e você achava inteligente, agora, quando ele é adolescente, ele não vai trazer só aquilo que ele ouve em casa, ele vai trazer aquilo que ele ouve da rua, né? Da escola, dos amigos, enfim. E como é que você vai se portar em relação a isso, né? Então, é importante, nessa questão de mudanças geracionais, do jeito que você foi criado, e ele foi criado até por você, que haja um determinado consentimento, né, do diálogo, do respeito, do se ouvir aquilo que ele tem a dizer, e ele também ser ensinado, né, a ouvir aquilo que você tem a dizer. Mas, diante dessa questão do desafio geracional, ele precisa entender, né, que, embora ele esteja passando daquela fase de que antes era extrema dependência, para agora alguma autonomia supervisionada, né, ele saber que você ainda tem autoridade para dizer aquilo que, independente daquilo que vocês discutirem, né, é a tua verdade que prevalece para a vida dele, porque você o ama e tem o melhor para ele. E uma outra questão, e última, passando rapidinho nisso tudo, são com relação às decisões, e nós falamos isso aqui um pouquinho, né? Que antes ele era totalmente dependente, agora ele começa a ter algumas questões que ele pode ter autonomia. Claro, lá na escola só tem ele e você não está lá. E lá ele vai fazer algumas escolhas que pode ser uma escolha que te agrade ou não, né? Então, são inícios dessas primeiras tomadas de decisão só, né? Autônomas. E, diante disso, quero chamar aqui a nossa atenção de que nós, pais, precisamos ser os primeiros discipuladores dos nossos filhos. Os valores e princípios que nós ensinamos a eles os fortalecerão para eles serem aqueles que a gente quer que eles sejam, e quando eles estiverem sozinhos, terem as condições de tomar a decisão certa. A fé é ação. E, como pais, nós temos parte da construção das promessas que Deus atribuiu para a vida dos nossos filhos. Como? A gente ouviu a tia Bel falando, né, que há orientações claras da parte do Senhor para os pais em relação à educação desses que Ele deu para nós como herança, né? Então, a gente precisa ser, em relação à educação dos filhos, sermos intencionais. Não deixar a vida levar. A gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz e como a gente trata. Provérbios 22:6 diz: instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles.
essa orientação, ela continua para o adolescente. Ele só tem 13 anos, ele só tem 14 anos. Deuteronômio 6,7 diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que vai ajudar os seus filhos a fazer boas escolhas é o quanto ele conhece de maneira prática a palavra de Deus e o quanto ele aprende dos princípios do Senhor vivido em suas casas. Queridos, é o que diz um determinado ditado, né? O que nós falamos pode convencer, mas o nosso exemplo, ele arrasta. Inclua teus filhos nos motivos de agradecimento e intercessão em sua casa. Não os poupe das situações que vocês estão vivendo. Traga eles para a mesa. Eles não conversam de tantas coisas com vocês? Traz ele para a mesa para falar sobre os problemas ou motivos de louvor. Convide o seu filho. Marca um jejum lá na sua casa. Envolva o seu filho também para jejuar. Que delícia vai ver ele quando perceber a intervenção de Deus ali naquele momento e aquele livramento que Deus proporcionou. São situações de exemplo que você, além daquilo que você prega de palavra para ele, que você vive com ele. E para terminar, que o Senhor nos abençoe e nos encha de sabedoria para nós vencermos e crescermos com os desafios da importante missão que é educar os nossos filhos. Amém. Paz, queridos, tudo bem? É um pouquinho mais prolongado, né? Respeito à idade. Meus amados, filhos são bênçãos, né? Filhos são bênçãos de Deus, né? O Salmo 127 diz: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. E aí, um alerta: encher a aljava. A aljava é aquele depositário de flechas. Você pode ver aquele depositário onde colocam as flechas, ali, aquilo é a aljava. E uma aljava tem uma capacidade média para 6, 7 flechas. Aí vai a sugestão. Mas quando a gente conversa com casais, principalmente casais que estão se preparando para o casamento, eu procuro falar para eles: olha, pense em algumas perguntas. Quantos filhos queremos ter? Essa é uma pergunta interessante e importante. Mas quantos filhos podemos ter? Em que momento nós devemos ter? E aí chega a conclusão: quantos filhos devemos ter? Então tem tudo isso para se pensar, né? Porque tem alguns casais que precisam criar muitas vezes maturidade para pensar em ter filhos. Tem outros casais que precisam ter filhos. Meus irmãos, nós vivemos numa época em que as pessoas pensam na sua carreira, pensam em realizar sonhos de viagem, o sonho do casal, e abandonam muitas vezes o sonho de ter filhos. E a palavra de Deus instrui a ter filhos. E filhos são bênçãos de Deus, são instrumentos de Deus para o nosso aprendizado. Nós amadurecemos quando temos filhos. E é uma maravilha vemos os nossos filhos. Eu já contei, às vezes nós, Eliane e eu, planejávamos ter 3 filhos. Aprove a Deus enviar 2 em 1, porque o Mateus vale por 2. O Mateus é bênção dobrada, né? E aí nós paramos. Nós pensávamos em 3, paramos em 2. Mas, meus irmãos, agora, nessa fase de adultos, agora é relação entre adultos. E agora, muito vai se colher dos frutos que foram semeados nas outras etapas que foram citadas aqui.
E agora, esse relacionamento precisa ser um relacionamento maduro, entre filhos adultos. E agora eu tenho que falar dos dois pontos de vista, do ponto de vista dos filhos e do ponto de vista dos pais. Filhos adultos e o seu comportamento em relação aos pais. Os pais que foram, no início, os genitores, depois foram mantenedores, foram ensinadores, foram direcionadores. Vai chegar o momento em que eles precisam cortar mais uma vez o umbigo, o cordão umbilical. E agora deixar os filhos viverem as suas experiências. E agora eles podem se manter agora como conselheiros, como observadores, e excepcionalmente como interventores. Veja, excepcionalmente como interventores e não o contrário. Temos uma outra realidade dos tempos atuais. Desculpe, eu vou citar em tópicos, e quem sabe, numa próxima oportunidade, todos esses assuntos que foram falados hoje possam ser esmiuçados em uma outra oportunidade, em outras reuniões. Eu creio que os irmãos estão com sede, surgiram perguntas a respeito de cada etapa que foi falada e que podem ser desdobradas em outras reuniões. Então, permita-me falar em tópicos. Hoje nós temos uma nova realidade. Filhos que optam por não casar e permanecem dentro de casa. É uma realidade muito forte nessa época. Hoje há um retardo, no tempo, no momento para o casamento, e esses filhos vão permanecendo. O pastor falou 23, 24, 25, 30, 35, 40, 45, e a pessoa não sai de casa. Mas tá bom, mamãe faz uma comida deliciosa, eu não quero deixar, tal. E a pessoa se apega e vai vivendo uma vida para ela e não tem a iniciativa, muitas vezes, de formar sua própria casa. E, às vezes, os próprios pais têm responsabilidade nisso. Às vezes, a mãe mima demais. E ele fica com medo de perder aquilo. Meu querido, coragem. Parta para esse desafio do casamento, que é bênção. É maravilha. Mas, às vezes, fica muito ligado aos pais. Mas esse também é um relacionamento, hoje em dia, que precisa ser analisado, avaliado. Os pais continuam amando seus filhos, e nós continuamos. Minha filha casou-se, eu continuo amando. Costumo dizer que ganhamos mais um filho, que é o genro. Tem meu filho que está ainda em casa. Mas pense. Você que está em casa, está amadurecendo, pense nisso. E até para dar uma certa independência, e também uma certa liberdade para os seus pais, que já investiram bastante até o momento. E permita, eu não quero ser agressivo, mas cuidado, haja integração, mas cuidado com uma coisa chamada parasitismo. Cuidado. Bom, 6, outro item. Faça seus planos, mas respeitem os planos dos seus pais. Vamos viajar? Mãe, só vai estar em casa esse final de semana? Fica com as crianças? Então, às vezes, os avós são maravilhosos. Os avós, eu espero, daqui a algum tempo, viver esse momento, mas essa semana eu estava conversando com avós, falo que é um tempo maravilhoso. É uma coisa gostosa. Os avós vão desejar isso. Mas, muitas vezes, o casal joga muita responsabilidade. Eu não digo tão somente um passeio no final de semana, tudo bem. Agora, tem pessoas que fazem o plano de vida e
criam a creche dos pais. E vai aumentando e vai jogando a responsabilidade, né? E vai jogando a responsabilidade, vai jogando a responsabilidade, colocando mais responsabilidade, e aquela senhora que já estava pensando já em descansar um pouco, né? Ela agora tem uma nova incumbência, criar mais filhos, né? Do ponto de vista dos filhos, os pais devem ser sempre dignos de honra. Sempre dignos de honra. Agora, os casais estabeleçam limites. A sua casa, eu costumo dizer, a casa deve ser como um jardim fechado. Existem os jardins, por exemplo, eu gostava do Parque Nor, lá em Gramado, que você pagava ingresso para visitar o jardim de uma casa. Era uma casa particular, hoje é do governo, mas era uma casa particular que você pagava ingresso para visitar o jardim. Você entrava, mas você não podia tocar em nada. A nossa casa precisa ser também esse jardim fechado. Você precisa preservar a privacidade do seu lar. Você não pode ligar toda hora, mãe, veja o que ele fez para mim. Ô mãe, veja o que ela fez para mim. Tem a sua privacidade e tem a sua responsabilidade. Agora, os pais também, né? Gosto quando o pastor Edson sempre cita esse respeito. Se eu sou convidado para ir na casa da minha filha, eu vou com todo prazer, com toda alegria. E chegando lá, eu não vou colocar o pé no sofá. Eu não vou abrir a geladeira. É a casa deles. Eu tenho que ter respeito. Se eles me derem liberdade, olha, vai lá e pega. Ter respeito à privacidade e ao espaço de cada um. E, por fim, ontem, dia 9 de julho, completou 13 anos que meu pai partiu para a glória. E às vezes eu me vejo, às vezes alguns toques, algumas palavras, alguns gestos, eu falo, isso aqui é do meu pai. Eu lembro perfeitamente. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Meu pai permaneceu por volta de 5 anos no leito. Os últimos 5 anos da vida dele, porque ele teve um acidente vascular cerebral e ele permaneceu no leito. E eu fazia questão na época de levar a Lívia, minha filha, quando eu ia cuidar do meu pai. Eu sabia o que estava fazendo. Eu estava investindo. Porque, meus irmãos, tem uma outra situação e uma outra realidade para o final da vida. Você, quando investe nesse relacionamento, você está cuidando do seu futuro também. Eu fazia questão dela ver como eu cuidava do meu pai, na expectativa de semear no coração dela o mesmo amor, a mesma dedicação e o mesmo carinho, porque daqui a pouco será a minha vez, será a vez da minha esposa, e nós vamos precisar da ajuda dos nossos filhos, porque chega um momento que os pais se tornam filhos dos seus filhos. Vão precisar da ajuda, vão precisar do cuidado. Eu vejo isso todos os dias no hospital. E nós estamos numa época, veja, na década de 60, a expectativa de vida era em torno de 52 anos de idade. Na década de 80, 62 anos de idade. Quem nascia na década de 80 tinha uma expectativa de viver até os 62 anos de idade. Quem nasceu no ano 2000 tinha uma expectativa de chegar até os 70 anos. Em 2018, meus queridos, no Brasil, essa é a expectativa de vida no Brasil. Obviamente, em outros países, essa expectativa é maior ainda. Em alguns países. Em outros países, menor. Mas no Brasil, em 2018 era de 76 anos. Somente agora, após
a pandemia é que reduziu em torno de 2 anos a expectativa de vida. Em 2020, 2021, caiu um pouquinho para 74 anos, em torno de 74 anos a expectativa de vida. Mas hoje nós estamos vivendo muito mais. E esse relacionamento de pais e filhos precisa ser cada vez mais de amizade, de companheirismo, de amor, de dedicação, de respeito. E saiba que você vai... dizem por aí, eu não concordo com isso, mas dizem por aí um provérbio assim, bem popular que diz assim, olha, cuide bem dos seus filhos, porque eles que vão escolher o asilo que você vai ser colocado. Não. Cuide bem desse relacionamento de respeito, de carinho, de amor, entendendo cada etapa da vida. Invista nisso. Para que no leito de dor você tenha aí, eu vejo tão bonito essa semana, tão lindo o Senhor. 92 anos de idade. Mas agora os filhos, que já também não são mais jovens, mas com aquele carinho, com a preocupação com o paizinho. Invista nisso. Se preocupe com isso. Faça a sua parte. Semeie nisso, para que você venha colher. Hoje, talvez seja a vez dos seus avós. Daqui a pouco, a vez dos seus pais. Daqui a pouco será a sua vez. Que Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração. Amém. 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 Bom demais, né, gente? Eu queria convidar todos os casais que... O pessoal da banda pode subir. Queria chamar, por favor, todos os preletores aqui em cima, com quem tiver com a esposa, com o esposo, a Renata, a Isabel, o Alê, que hoje não está com a Claudinha, mas queria convidar para subir. E o pastor Campos, por favor, subir aqui novamente. Gente, eu fiquei pensando esses dias, né? Eu queria contar uma história para vocês. Há mais ou menos 2006, 2007, um tempinho atrás, um grupo aqui da igreja de missionários, junto com um grupo dos Estados Unidos, a gente fez uma viagem missionária. Eu lembro, foi minha primeira viagem missionária. A gente foi para Manaus. E a gente ficou 10 dias num barco viajando pelo Rio Negro. E nessa viagem, a gente foi com um grupo de americanos da Victory, né? Lá dos Estados Unidos. E eu lembro, eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu nunca vou. E de vez em quando eu conto essa história. Eu e a Ashley, é a pastora lá da Victory, né? Vocês devem conhecer, esposa do Paul. A gente juntou uma roda de crianças, índiozinhos, sabe? Muitos, assim, loirinhos, por causa de pessoas que iam lá, né? Enfim, então tinham filhos loiros, tinha índio loiro, tinha... Enfim, uma roda de crianças, assim. Eu lembro que a gente se juntou numa roda de umas 10 crianças. A gente deu as mãos e a gente começou a orar. Todas as crianças, assim, de 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Gente, de repente, eu fechei o olho. Quando eu abri o olho, aquelas crianças estavam sendo batizadas no Espírito Santo. Crianças que nem sabiam o que era aquilo. Isso que eu falei, gente, mas elas nem sabem direito o que é isso. Como que elas estão sendo batizadas? Começaram a ser batizadas e umas caindo na unção. Crianças. Gente, nunca é cedo demais para os seus filhos aprenderem sobre a palavra de Deus. Ai, são muito pequenininhos para ser batizados, são muito pequenininhos para isso, para orar, para jejuar, para saber o que está passando dentro da casa, que a gente falou, né? Coloque seus filhos para orar. Nunca duvide da idade deles, são muito pequenos. Gente, aquelas crianças foram batizadas no Espírito Santo. E hoje de manhã eu estava pensando nisso, e hoje teve batismo aqui na igreja.
Eu queria que a Valéria, por favor, colocasse as fotos. O pessoal de casa não vai ver, mas o Enzo é um menininho de 12 anos. Passa as fotos aí, Valéria. Ele foi batizado hoje. E eu queria ver, olha essa foto, a próxima, passa a próxima. Olha essa foto, gente. Ele saindo da água, o tio dele que me contou, falou que ele saiu assim, transformado. Ele tem 12 anos, gente. Sabe? Eu queria muito compartilhar isso com vocês. Ore na casa de vocês. Busque a Deus. Isso é para mim também. Eu falo isso, mas é para mim. Todos os dias é um desafio. Você trabalha, cozinha, eu faço pós-graduação, eu moro longe. Eu chego em casa e falo, vamos ler a historinha da Bíblia. Vamos passar um tempo lá. É um desafio isso, pode ter certeza. Mas a palavra não volta vazia. Às vezes, outra coisa que eu queria falar também, às vezes você já tem filhos grandes e você fala assim, eu errei. Não se culpe. Não se culpe pelo aquilo que você fez. Porque Deus, Ele é infinitamente maior e Ele é quem cuida de todas as coisas. Erros, com certeza nós teremos. Eu vou ter, todos nós teremos, né, na criação dos filhos. Nós não somos perfeitos. Mas coloque toda a sua confiança nas mãos de Deus. Eu queria orar. Vem aqui mais pertinho, por favor. Eu queria orar pelas crianças. Pode ficar de pé, gente. Vamos orar. Eu queria levantar um clamor mesmo pelas nossas crianças. Vocês têm visto o que tem acontecido aí fora? Eu não preciso nem falar, né? Tantas coisas querendo atingir as nossas crianças, enfim. Mas nós temos que nos posicionar também, né? Nós temos que nos posicionar e ensinar para nossas crianças o nosso pensamento, aquilo que Deus quer, aquilo que a palavra de Deus diz. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que o pastor Edson acha, é aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai. Colocamos a vida das nossas crianças diante da Tua presença, Senhor. Dos bebês, ó Deus, em nome de Jesus. Desses bebês que estão dentro desses ventres, ó Deus. Que ainda não estão nem formados, nem foram concebidos, ó Deus. O Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos sobre a vida de cada bebê, de cada criança, de cada adolescente, de cada filho adulto, a Tua presença, Pai. Ah, Senhor, o Senhor é o Deus poderoso. O Senhor está acima de qualquer coisa, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha transformando cada casa, cada família, Senhor Deus. Que o Senhor encha, Senhor, cada pai, cada mãe de sabedoria, encha as nossas vidas, Deus. Para que nós possamos ensinar os nossos filhos nos Teus caminhos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos da Tua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Deus, nos capacita, Deus. Em nome de Jesus, age através das nossas vidas, que nós possamos ser os maiores incentivadores dos nossos filhos, Pai. Que nós possamos colaborar com o crescimento deles de uma forma sobrenatural, ó Deus. Pai, que eles possam ver em nós, Senhor, homens e mulheres que servem ao Deus vivo. Em nome de Jesus, Pai, que haja milagres, Senhor, nas nossas casas, ó Deus. Que haja mudança, que haja restauração, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que não seja pela nossa própria força, ó Deus, mas que seja pelo Teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a trazer a Tua presença para o nosso lar, Deus. Que nós possamos Te buscar como nunca antes, ó Deus. Que nós possamos nos posicionar, Pai, como homens e mulheres, Senhor, que servem ao Deus vivo, ó Deus. Tira toda a frieza dos nossos corações, ó Deus. Aquece os nossos corações e as nossas vidas, ó Deus. A partir de hoje, ó Pai, que haja mudança na nossa casa, Deus. Ah, Pai, que esse casal, Senhor, possa se juntar, Senhor, para buscar a Ti, para buscar a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que esses filhos possam enxergar pais e mães que Te buscam, ó Deus. Pais e mães que Te servem, ó Deus. Em nome de Jesus, nós não estamos neste mundo de brincadeira. Nós não viemos nesse mundo por acaso, ó Deus. O Senhor tem algo para nós, Pai. Mostra os Teus propósitos, Senhor. Mostra o Teu caminho, ó Deus. Nós queremos seguir, Pai. Nós queremos seguir na Tua direção, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém, irmãos?